Fala, meus queridos, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos entender um pouquinho a diferença entre extradição, deportação, expulsão e banimento, tá bom? Então assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vou te ajudar de alguma forma nos seus estudos aí, tá certo? E lembrando que todo o conteúdo que eu vou estar explicando aqui nesse vídeo vai estar disponível lá no nosso blog, destrinchandodireito.com, em formato de artigo, tá? Então caso você queira se aprofundar mais no assunto, eu vou deixar no primeiro link aí da descrição, tá certo? E vamos começar com a extradição. A extradição, pessoal, funciona como uma espécie de cooperação internacional, que ocorre a entrega de uma pessoa que foi acusada ou até mesmo condenada por determinado crime ao seu país de origem, ao país reclamante, tá? Então, para que haja a exportação em si, é necessário essa declaração ou condenação de pena privativa de liberdade, tá? Que basicamente é um requerimento feito de um governo a outro, né, para solicitar a entrega do foragido que se encontra no país requerido, tá? E o artigo 5º, pessoal, o artigo 51 diz o seguinte: nenhum brasileiro será extraditado salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Aí o inciso 52 diz que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então aqui já fica bem claro as regras para a extradição. Aquele estrangeiro que cometeu um crime de opinião ou político não vai poder ser extraditado, e a regra geral é que nenhum brasileiro será extraditado, brasileiro nato, salvo os naturalizados em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou se tiver envolvido em tráfico ilícitos de entorpecentes ou drogas afins. Então esses são os requisitos da extradição, são os casos em que pode acontecer a extradição, tá bom? Então, entendido esse instituto, agora a gente vai para a deportação. A deportação, pessoal, nada mais é do que a devolução compulsória de um estrangeiro até o seu país de origem, né, ao seu estado de origem, a sua nacionalidade em si. E um dos motivos dessa deportação é a entrada ou permanência ilegal em um determinado país, um determinado território, tá certo? E diferentemente da exportação, aqui não exige uma declaração que a pessoa cometeu um crime ou alguma coisa do tipo, tá? Não exige um inquérito, não existe nada disso. Basta que a pessoa esteja ilegal no país. Digamos que o país exige um visto, tipo visto americano, né? E essa pessoa não tem, ela tá ilegal naquele país. Então ela vai ser deportada para o seu país de origem, tá? Ah, César, mas quando essa pessoa, digamos que uma determinada pessoa foi deportada, e quando que ela vai poder voltar àquele país em que ela foi deportada? Ela vai poder voltar, gente, quando todos os requisitos, né? Por exemplo, ela não tinha um visto. Ah, agora ela tem um visto, então já é um requisito que ela completou para voltar àquele país. E também quando essa pessoa tiver ressarcido todos os custos que o governo arcou com aquela deportação. Para ela voltar para aquele país que ela foi deportada, ela precisa primeiro se regularizar, se tornar legal para ir ao país e também ressarcir todos esses custos que foi gasto por conta da sua deportação. E um ponto bem interessante é que eu falei que a deportação ocorre para o país de sua nacionalidade, né? Mas a deportação ela pode ocorrer para qualquer país, não estando o Brasil obrigado a enviar para nenhum lugar específico. Então o estrangeiro ele pode ser deportado para o seu país de origem, que esse país ele é obrigado a aceitar essa pessoa, como também para seu lugar de procedência, né, que é diferente do país de origem, ou também para qualquer país que permita a sua entrada, tá certo? Então, não necessariamente tem que ser para o país de origem, mas tem que respeitar esses requisitos aqui. E é importante lembrar que a deportação que se configura como uma extradição, ela não será permitida, tá bom? Um ponto aí bem interessante para você ficar atento, tá? Então, entendido aqui a parte da deportação, vamos agora para a expulsão. A expulsão é aplicável ao estrangeiro que, de qualquer forma, ele atenta contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade, a moralidade pública e a economia popular. A expulsão, além desses exemplos que eu acabei de citar, ela pode acontecer quando o estrangeiro utiliza certas fraudes para fins de permanecer no país, tá? Então, diferentemente da extradição, no qual a pessoa comete um crime fora do seu país de origem, né? Aí de lá ela é extraditada para o seu país de origem. Na expulsão não, na expulsão ela comete o crime dentro do seu país, dentro do país de origem. No caso do Brasil, por exemplo, o estrangeiro comete um crime dentro do território brasileiro. Aí se caracteriza realmente como um instrumento coativo para retirar esse estrangeiro do
território pátrio. Mas, como existem sempre as exceções, é vedada a expulsão do estrangeiro nas seguintes hipóteses: se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira, quando o estrangeiro tiver cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 anos. Outra hipótese é quando o estrangeiro tiver filho brasileiro, que comprovadamente esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente, não constituindo impedimento à expulsão, à adoção ou reconhecimento de filho brasileiro superveniente ao fato que o motivar. Então essas são as hipóteses de vedação à expulsão, tá bom? Indo agora para o último do nosso vídeo de hoje, para o banimento, que é muito simples, tá? Muito simples mesmo. Eu já quero que você entenda que o banimento, ele é uma maneira ilícita de que uma pessoa estrangeira saia do Brasil, tá bom? Os que a gente estudou até agora, a extradição, a deportação e a expulsão, são lícitas, tá? E o que é o banimento? O banimento é uma espécie de pena que a pessoa recebe por cometer um determinado crime e literalmente recebe essa pena de banimento. E é proibida de residir no país de origem, de residir no Brasil. E é importante que você saiba que a Constituição, ela veda esse tipo de pena. Bom, é proibido mandar embora do Brasil um brasileiro que cometeu um crime. É proibido esse tipo de pena, tá? Inciso 47 diz que não haverá penas a linha D de banimento, tá bom? Então, já finaliza o vídeo aqui. Banimento não é permitido, é uma forma ilícita de aplicar uma pena a uma pessoa de território nacional. E já fica simples aí a diferença entre esses institutos. E eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva, compartilhe esse vídeo com algum amigo para que a gente possa estar alcançando cada vez mais pessoas, tá bom? E lembrando que toda semana tem vídeo novo por aqui e eu te vejo no próximo. Valeu!